Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos falar sobre tudo o que está acontecendo agora em Israel, tudo que motivou esses ataques. A gente pode citar aí o ataque que o Hamas, um grupo terrorista, está fazendo contra a população israelita. A gente pode citar também o que Israel está fazendo agora com os palestinos. Enfim, a ideia desse vídeo é falarmos um pouco sobre todos esses assuntos. Porque, de fato, galera, é um tema muito, mas muito importante e também muito complexo. Não dá para falar de maneira tão simplificada sobre isso. Por isso que teremos um outro vídeo a respeito desse tema, a respeito dessa situação, só que, claro, mais aprofundado e com certeza mais longo. Certo, galera? Mas uma das questões que eu gostaria de responder aqui com vocês é a questão do que é o Hamas. Desde quando temos essas disputas, esses conflitos entre árabes e israelenses, entre árabes e judeus? Enfim, é uma história longa, galera. Mas já podemos começar dizendo que esse conflito que está acontecendo agora, ele é resultado de todo um século que foi marcado por inúmeras guerras. Podemos dizer que Israel, desde sua criação, o Estado atual de Israel, que é, vamos dizer assim, um Estado novo, né, que foi fundado em 1948, ou seja, não tem nem 100 anos ainda de fundação, mas enfim, é um Estado que, desde o início, ele foi construído em meio ao caos, em meio à destruição. No ano em que ele declarou sua independência, ele já entrou em guerra contra uma coalizão formada por inúmeros países árabes. Egito, podemos citar também Líbano, Iraque, entre outros países, Jordânia, que tentaram invadir Israel a todo custo. E não foi uma vez só, foram 4 vezes. Vale ressaltar, pessoal, que esses 4 conflitos que ocorreram, eles também foram influenciados por outros momentos, por outros eventos que aconteceram muito tempo antes. Vale ressaltar que o Estado de Israel, no caso, esse país, esse povo, podemos dizer, ele já existe há muito, muito tempo. Antes mesmo, 2000 anos antes de Cristo, já há relatos, há escrituras e que apontam justamente a existência desse povo naquela região, certo? Então, a gente sabe que os israelenses, os judeus, por assim dizer, e os palestinos, que no caso são árabes, eles ocuparam essa terra por muito, muito tempo. E por alguns momentos na história existiu o Estado de Israel, que daí no caso se dividia em tribos, Judéia e entre outras. Por muito tempo aconteceu isso, e por outro tempo também, que foi muito longo, foi um tempo considerável, também não existiu. Teve um período em que os israelitas não tinham um país, os judeus não tinham um país para eles. E o país que eles iam eram humilhados, explorados. Podemos estar na Alemanha nazista, onde os judeus sofreram um genocídio, né, em que foram levados para campos de concentração e eram sumariamente mortos, simplesmente por serem judeus. Entende? Então, assim, de fato, eles sofreram esse problema, e que uma palavra muito famosa que é usada, né, uma palavra muito usada a respeito disso, para definir o que os judeus eram antes da criação do Estado de Israel. Eles eram apátridas, ou seja, não tinha uma pátria, não tinha um país. Entende? Então, de fato, foi muito complicado. Então, a ONU, vendo tudo isso, depois do Holocausto, é claro, depois da Segunda Guerra Mundial e de tudo aquilo, ela foi lá e decidiu, né, claro que por muita influência dos Estados Unidos, ela decidiu criar o Estado de Israel. E então, pessoal, após muitos esforços, eles conseguem sim aprovar essa criação do Estado de Israel lá na ONU. Então, mas o ponto é, aonde seria instalado, criado esse Estado? Obviamente, já pensaram logo na região que, historicamente falando, se originou o povo judeu, povo israelita, certo? Então, eles vão lá e têm a ideia de criar naquela região. O problema é que lá já existia um país, que era a Palestina, que era um país árabe. E o que aconteceu? A ONU, ela foi lá, interviu, ela impôs, né, essa vontade de criar o Estado de Israel e forçou os palestinos dividirem o país deles ao meio, vamos dizer assim. Uma parte que ficariam os israelitas e a outra parte que ficariam os árabes. Obviamente, os árabes não gostaram nem um pouco da ideia, mas inicialmente a vontade da ONU, que com certeza era muito poderosa, até porque os Estados Unidos estava apoiando todas essas decisões, inclusive ele fazia questão que as mesmas fossem de fato executadas. Então, assim, eles foram obrigados a aceitar inicialmente.
mas nos primeiros meses já houve atrito e conflito. Tanto que foi daí que surgiu a Primeira Guerra, que foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que os israelenses chamam ela de Guerra de Independência, que foi basicamente o quê? Os árabes montando toda uma coalizão para justamente destruírem o Estado de Israel recém-formado, certo? Então já começa aí. E depois dessa primeira guerra, Israel vence ela de maneira assim quase que heróica, até porque ela era um país fragilizado, obviamente, porque recém-criado, contra uma coalizão composta por países que eram considerados fortes na região, né, do Oriente Médio. Temos também que citar o próprio Egito, por exemplo, certo? Então já começa por aí. Daí Israel vai lá, anexa alguns pontos, algumas regiões. Daí a gente tem a guerra, que seria a Guerra do Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Então, todas essas guerras vieram em sequência após toda essa mudança na geopolítica do Oriente Médio, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Quero dizer que dos dois lados da moeda, há bons argumentos, há pautas legítimas, há argumentos legítimos, na verdade. Porque, poxa, tanto os palestinos quanto os israelitas têm seus argumentos. Os palestinos viviam lá naquela região há muitos séculos, da mesma forma que os israelitas, por exemplo, que os judeus, viviam há muitos séculos lá. Os palestinos tinham seu país já estabelecido e simplesmente foram forçados a fazer algo que eles simplesmente não queriam, certo? Esse é o ponto deles. Eles perderam o estado que eles tinham, porque foi dividido ao meio, depois fragilizado pelas 4 guerras que ocorreram, né? Porque ele ajudou a atacar nessas 4 vezes, e nas 4 vezes não deu certo. Foi punido de certa maneira pelo Estado de Israel, porque eles foram lá anexar algumas partes. E Israel também tem seus argumentos, por quê? Porque é uma região que historicamente também tinham judeus, também tinham israelitas, e que, querendo ou não, galera, era um povo apátrida, era um povo que não tinha um país, né? E agora eles se defendem, se protegem. É o Estado, para eles, aquele Estado é deles. Então, assim, eu diria que os dois lados têm argumentos legítimos. E por isso que o conflito árabe-israelense não é um conflito tão simples de ser resolvido e muito menos até de ser explicado, certo? Então, assim, é muito complicado mesmo. Tudo que está acontecendo agora é resultado disso que eu falei, disso tudo que eu falei até agora, e claro, de muitos outros detalhes que, por conta da necessidade que o vídeo seja mais curto, não poderão ser falados aqui, mas tem muitos outros pontos, muitos outros fatos que marcaram e que marcam a realidade tanto do povo palestino quanto do povo israelense, certo, galera? E respondendo, pessoal, o que seria o Hamas, certo? Vale ressaltar que é um movimento, é um grupo islamista palestino, certo? E que, assim, ele foi criado, ele surgiu justamente dentro desse ambiente cheio de conflitos, dessa revolta de muitos palestinos, e principalmente após a primeira intifada, que foi o quê? Foi quando ali muitos palestinos se revoltaram contra a ocupação israelense do território que até então era da Palestina. Certo, galera? E vale ressaltar, não teve só uma, teve a segunda, teve a terceira. Então, assim, são movimentos que ocorrem hoje em Israel, naquela região, justamente por esse descontentamento. Certo, pessoal? Então o Hamas, ele veio com essa ideia. Vale ressaltar uma coisa, galera. O Hamas não representa a causa palestina. Ele usa essa causa para, sim, disseminar o terror, o caos, conflitos, o derramamento de sangue, e claro, para que ele consiga ter o poder, certo? Hamas, podemos citar Hezbollah, entre outros movimentos que usam sim causas, algumas causas que envolvem o islamismo, e claro, às vezes, né, que envolvem o anti-imperialismo. Eles usam algumas falas como essas para conseguirem apenas se fortalecerem nas suas respectivas regiões e, claro, conseguirem ocupar o máximo possível de território e deter o máximo possível de riquezas, certo? No caso do Hamas, no dia 7, que foi dia 7 de outubro, um sábado, eles, em todo esse contexto, né, depois de toda essa explicação que eu dei para vocês, é claro que em 2015 houve daí a invasão que Israel fez na faixa de Gaza, houve outras questões. Vale ressaltar que Israel
chegou a isolar esses palestinos construindo muros em volta da faixa de Gaza, por exemplo, que é um território ali que atualmente é ocupado pelos palestinos. Ela fez o mesmo também em algumas regiões da Cisjordânia. E claro, continua aí algumas políticas que são por muitos consideradas como extremamente segregacionistas, certo? Por quê? Porque há muitos movimentos dentro de Israel, que tanto movimentos radicais, que são aqueles movimentos extremamente contra os palestinos, e tem movimentos mais brandos e movimentos até que pensam um pouco no lado palestino. O problema é que em Israel existem muitas autoridades que lá eles acreditam na total extinção de qualquer Estado palestino. Eles acreditam que todo o território que hoje fica Palestina e Israel seja apenas de Israel, certo? Então é muito complicada essa questão. Mas daí a gente vai para o que aconteceu no sábado, dia 7. A gente sabe que o Hamas fez um ataque enorme contra o sul de Israel, principalmente, né? Lançaram vários mísseis, mais de 5.000 mísseis, segundo algumas fontes. Vários ataques, conseguiram inclusive romper o muro que fora construído por Israel alguns anos atrás. Então, assim, romperam muitas dessas barreiras que Israel havia colocado justamente para prevenir esses ataques. E uma das coisas mais tristes, né, pessoal? Esses ataques atingiram não só alvos militares, atingiram também e muito mais alvos civis. Milhares de pessoas, no caso, milhares de pessoas foram feridas e não só isso, centenas e centenas foram mortas, sumariamente mortas de maneira cruel, covarde, certo? Podemos citar, por exemplo, aquela festa, aquela rave que teve lá no sul de Israel e que tinha muitos e muitos jovens e que infelizmente, após o ataque do Hamas nessa festa, provocou a morte de mais de 260 pessoas. E pessoal, com todo o respeito, independente dos argumentos, independente do contexto, não há nada, absolutamente nada, que possa justificar o assassinato de 260 jovens da maneira mais brutal possível. Não há argumento nenhum que justifique isso. Então, assim, por mais que, de fato, ocorram muitos ataques de Israel contra a população palestina, e de fato eles acontecem e devem ser sim condenados, porque afetam de maneira direta a vida de muitas pessoas inocentes, da mesma forma que isso acontece no caso de Israel, o Hamas está fazendo também. E mesmo que Israel faça isso, não justifica os ataques feitos pelo Hamas. Na verdade, esses ataques, eles só diminuem, eles só desqualificam a causa palestina, certo? Porque a partir do momento que eles atacam civis, porque o ataque que o Hamas fez no sul de Israel, ele teve um foco, não foi focos militares, é claro, tiveram militares que foram atacados porque os mesmos tentaram se defender, tentaram defender o território que era deles, né, o território de Israel, né? Mas a gente sabe muito bem que o foco foram áreas residenciais, foram locais onde haviam festas, como aconteceu nessa rave, por exemplo, e entre outros pontos, galera. Então, assim, de fato é algo muito triste saber que toda essa operação feita pelo Hamas teve uma só motivação, que era o quê? Causar o terror, certo? Assim, a gente sabe que Israel atualmente no caso o Hamas atualmente é financiado pelo Irã. Então sim, tem outros países envolvidos. A gente não sabe exatamente quais serão os próximos passos de Israel. Israel já disse, né, o Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel, já deixou claro que eles irão revidar sim, sem dúvida alguma, e de uma maneira nunca antes vista, até porque tanto a ação do Hamas quanto a ação de Israel são duas ações sem precedentes, certo, galera? Porque o Hamas, de fato, agiu de maneira, assim, extremamente inesperada. E tanto que Israel até decretou estado de guerra, chamou os reservistas, e, enfim, está numa situação extremamente complicada. Já sabemos que, de todas essas mortes, a gente sabe que mais de 2.000 pessoas morreram, dessas 2.000, cerca de 1.000 israelenses e 900 palestinos, mais ou menos. O número pode variar entre 1.100 israelenses, 950, até 1.000 palestinos.
O que a gente sabe agora é que Israel está atacando com toda a força que tem o território da faixa de Gaza. E aqui, galera, eu quero aproveitar esse momento para dar um aviso e para pedir para vocês: não tratem a guerra como se fosse um jogo de futebol, como se fosse um campeonato. O que eu mais estou vendo, depois do estouro que deu ali na guerra da Ucrânia, por exemplo, e também agora com esse conflito que está tendo no Oriente Médio, e entre outras guerras, outras escaramuças também, são pessoas dizendo que torcem para lado A, para lado B, dizendo tomara que o lado A destrua o lado B. Pessoal, entendam que na guerra, cada vitória feita por qualquer nação, qualquer país, qualquer grupo, essa vitória acontece à custa de muito sangue de pessoas inocentes, de pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então, na hora de torcer para alguém, e essas pessoas querem tanto torcer para alguém, torçam pela vida humana. Torçam que a guerra acabe de maneira que seja menos mortal, menos letal. Entende? Porque no final das contas, galera, eu fico triste nessa situação, nesses conflitos, pela vida desses 260 jovens que morreram por nada. Foram mortos de maneira criminosa, por puro terrorismo, por puro ato de terrorismo dos assassinos. As outras centenas de israelenses que morreram também. E é claro, as centenas de palestinos que estão morrendo agora pelos bombardeios indiscriminados de Israel. Entende? Então, no final das contas, galera, guerra é guerra. Nunca terá uma guerra boa, porque todas elas provocam aquilo que a gente mais despreza, que é o derramamento de sangue. Certo, pessoal? Então é isso mesmo. A ideia desse vídeo era falar um pouco sobre esse tema, um pouco sobre esse assunto. É necessário entender as origens desse conflito e entender que é algo muito complexo. Não será num vídeo que eu conseguirei explicar tudo isso. Por isso que eu falo para vocês que no canal haverá outros vídeos a respeito desse tema tão importante e tão atual. Certo, galera? Então é isso mesmo. Peço a todos que deixem um like no vídeo para apoiar. Se for novo, já se inscrevam no canal. Não custa nada. E, pessoal, peço a todos que rezem, tanto pelo povo da Palestina quanto o povo de Israel. Porque ambos, infelizmente, sofrerão muito por conta desses conflitos e por conta do interesse de países muito maiores. Por interesses externos, nós sabemos. Enfim, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Falou e fui!